Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica Batista e agora nós daremos início a mais uma aula de História. Hoje nós falaremos sobre tempo cronológico e tempo histórico. Vamos lá? A contagem do tempo na história varia de acordo com as mudanças e evolução de cada povo, época e sociedade. Antigamente, as populações primitivas tinham como referência os ciclos da natureza, suas crenças nos deuses da antiguidade, hábitos e costumes, como períodos da colheita, caça, bem como também os períodos de cheia e estiagem dos rios, para poder se situar no tempo. Por isso, nem todos os países e localidades seguem o mesmo calendário. O calendário chinês, como um exemplo, combina o ciclo solar com os ciclos lunares, sendo, portanto, lunisolar, e a cada 12 anos completa-se um ciclo, que recebe o nome de um animal, marcando o Ano Novo Chinês. O ano de 2021, por exemplo, foi chamado de o Ano do Boi de Metal, que corresponde a 4.719 no ano calendário chinês. Assim como esse, o calendário maia e islâmico também se diferem dos demais. Há muitas formas de se fazer a contagem do tempo na história. Ela pode ser realizada a partir do tempo cronológico, tempo histórico e também do tempo geológico. O tempo cronológico é feito por meio dos relógios ou calendários, principalmente os religiosos. Já o tempo histórico se baseia nas mudanças que ocorrem na sociedade, enquanto que o tempo geológico se baseia nas alterações sofridas ao longo dos anos na crosta terrestre. Desde os tempos mais remotos, quando o homem deixou a caça como atividade principal e passou a praticar a agricultura, criou-se a necessidade de marcar as épocas do ano e organizá-las em calendário pelo tempo histórico. Então, as sociedades primitivas se orientavam pelos períodos de plantio, colheita, cerimônias religiosas e festas. Como se trata de um período extenso, a contagem do tempo na história é separada por anos, séculos e milênios, ou seja, aquelas unidades de medida que fazem parte do nosso cotidiano. Os anos é indicado por algarismos, como 1, 2, 3, enquanto que os séculos são indicados por algarismos romanos, e os milênios se referem a um conjunto de 1000 anos. E o que seria o tempo histórico? Quer dizer, tempo cronológico e tempo histórico não são a mesma coisa? Então, essas definições que nós veremos agora. O tempo histórico é uma forma de contar o tempo a partir da ação dos seres humanos na Terra, pelas experiências de um povo, nação ou também por toda a humanidade. O tempo histórico é marcado por grandes acontecimentos, como guerras, quedas de impérios, grandes construções, grandes epidemias e mudanças de regimes. Temos agora um exemplo bem próximo de nós, que foi o período pandêmico, né? Um período marcado, uma era marcada, já se fala no início de uma nova era a partir do período atual que nós estamos vivenciando nos tempos atuais. Então, o tempo histórico não respeita a previsibilidade e o rigor dos calendários ou relógios. Ele é impreciso e imprevisível. Quando se trata, do tempo cronológico, nos referimos àquele que é usado como referência das atividades humanas, como o nascimento, crescimento, idade escolar, festas. Já o tempo histórico é utilizado para remeter a acontecimentos que marcam a humanidade, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. O tempo cronológico é, portanto, o tempo dos relógios e dos calendários. Esse tempo é medido em frações exatas e constantes do tempo. Então, veja, enquanto o tempo histórico não respeita o rigor das datas, dos relógios, dos calendários, o tempo cronológico, ele é exato, e constante. Um dia tem sempre 24 horas, uma hora tem sempre 60 minutos e um ano tem sempre 12 meses. É importante lembrar que nem sempre o tempo cronológico e o tempo histórico coincidem. Existem civilizações que viveram diferentes fatos históricos no mesmo tempo cronológico.
Um outro importante elemento que contribui para a construção do calendário de uma civilização é a religião. Na verdade, a crença de determinado povo pode ser um dos aspectos mais importantes para a contagem do tempo na história. Os judeus, por exemplo, contam o tempo com base no criacionismo, ou seja, a partir da criação do universo, para eles ocorreu há cerca de 6.000 anos. Já os muçulmanos usam como referência o ano em que Maomé saiu de Meca e foi para Medina, 622 anos após o nascimento de Cristo. A linha do tempo seguida pelo calendário maia e asteca não é linear, pois esses povos acreditavam que numa temporalidade cíclica que se repetia. Para os cristãos e grande parte dos países ocidentais, a contagem do tempo na história é dividida entre os eventos que ocorrem antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Essa divisão de AC e DC passou a ser utilizada no final da Idade Média, e para os historiadores, o ano 1 foi justamente o ano em que Cristo nasceu. Os acontecimentos que ocorreram antes do nascimento de Cristo são contados em ordem decrescente e sempre devem usar as iniciais AC para se diferenciar. A divisão da história se refere à classificação que foi dada aos diferentes períodos vividos, ou seja, os períodos são, portanto, uma outra contagem, uma outra medida, unidade de medida de tempo, sendo que os períodos correspondem a um período bem mais longo que os anos, os séculos, por exemplo. Esse agrupamento surgiu na era do cientificismo e do iluminismo, lá no século XVIII, também do positivismo no século XIX. Quando falamos de contagem de tempo na história, tratamos de uma referência para os ciclos. A divisão da história serve, portanto, para distinguir os povos, seus hábitos e culturas ao longo do tempo. Sendo assim, esses períodos se dividem em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Sendo que a pré-história se refere aos povos que viveram antes do surgimento da escrita. A pré-história ainda se divide em dois grandes grupos, que é a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. A Idade Antiga, também é conhecida como Antiguidade, é marcada pelo surgimento da escrita e vai até a queda do Império Romano. Já a Idade Média, que é dividida, agora sim, em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, é o período que se inicia com a queda do Império Romano e vai até a transição do feudalismo para o capitalismo. Já a Idade Moderna começa lá no século XV e vai até o século XVIII, marcado pelo início da Revolução Francesa. Já a Idade Contemporânea, a contemporaneidade se iniciou no século XVIII e se estende até os dias atuais. Portanto, quando eu falo que algo ou algum acontecimento é contemporâneo à nossa existência, quer dizer que ele aconteceu no nosso tempo. E vamos agora identificar qual século pertence cada ano. Você já parou para pensar como nós podemos chegar a esse denominador, né? O ano 2000, o ano 2021, a que séculos eles pertencem? Como eu posso descobrir e como eu posso saber, né, qual século, a que ano pertence a qual século, ou vice-versa. Então, nós temos aí duas regras, né? Uma regrinha simples, com uma variação para os anos terminados em 00 e para os anos que não terminam em 00. Vamos ver, é bem simples. O ano 1800, por exemplo, o ano terminado em 00. Nós apenas ignoramos os dois últimos zeros e, portanto, nós já temos, né, com o numeral que restar, o ano que indicará o século. Por exemplo, 1800. Nós apenas ignoramos os dois últimos algarismos, no caso 00, e já temos com o que sobrar o século, portanto, o século XVIII. O ano 100, por exemplo, se nós ignorarmos os dois últimos algarismos, o 00, nos restará o número 1, ou seja, o ano 100 corresponde ao século I. Já o ano 2100, tendo os dois últimos algarismos ignorados, restará o numeral 21,
Ou seja, nós estamos falando do século 21 quando nós falamos do ano 2100. Já quando se trata de um ano não terminado em 00, além de eliminar os dois últimos algarismos, nós vamos somar o número 1 ao que sobrar. Vamos ao exemplo, o ano 1939. Se nós ignorarmos os dois últimos algarismos, nós somaremos 19 mais 1 e teremos o resultado, século 20. O ano 101, por exemplo, tendo os dois últimos algarismos ignorados, restará o numeral 1, que sendo acrescido de mais 1, significa que nós estamos falando do século 2. Portanto, ano 101, século 2. E o nosso último exemplo, ano 2134, tendo os dois últimos algarismos ignorados, né, e acrescido de mais 1, né, restaurará ou resultará no século 22. Portanto, muito simples, quando você quiser saber qual século você está se referindo em determinado ano, é só você seguir essa regra. Vimos na aula de hoje que a contagem do tempo na história varia de acordo com as mudanças e evolução de cada povo, época e sociedade. Antigamente, as populações primitivas tinham como referência os ciclos da natureza, e é com base nesses eventos que irão surgir os primeiros calendários e primeiros relógios também. O tempo histórico é marcado por grandes acontecimentos como guerras, quedas de impérios, grandes construções, epidemias e mudanças de regimes, enquanto que o tempo cronológico é o tempo dos relógios e dos calendários. Esse tempo é medido em frações exatas e constantes de tempo. Portanto, nós podemos dizer que a principal diferença entre tempo histórico e tempo cronológico é que o tempo histórico não respeita um tempo exato, não tem uma época prevista para começar ou para terminar, enquanto o tempo cronológico ele é exato. Vamos então à questão do nosso exercício, questão 1. O tempo é uma questão de fundamental importância para a existência do ser humano. Os grupos humanos da pré-história o contavam através dos calendários que existiam há milhares de anos, de galhos de árvores, C, das observações dos fenômenos naturais, ou letra D, dos desenhos das pinturas rupestres. Vamos lá. No que se baseavam os primeiros grupos humanos da pré-história para contar o tempo? Letra C, das observações dos fenômenos naturais, que significa o tempo de plantar, o tempo da colheita, o tempo de chuvas, o tempo de estiagem, né, de cheias e de secas dos rios. Eram então esses eventos, né, assim como outros ciclos, né, as lunações, por exemplo, que norteavam a contagem do tempo lá na pré-história. Vamos à questão 2. O tempo cronológico pode ser associado ao calendário, aos fatos históricos e ao calendário, ou, letra D, aos grandes fenômenos naturais. O tempo cronológico pode ser associado aos calendários, né? Vimos que o tempo cronológico é o tempo dos relógios e dos calendários. Então, portanto, nós podemos associá-lo na nossa atividade à letra alternativa A, com certeza, ao calendário. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de conferir a plataforma Eduque. Obrigada por sua atenção. Tchau, tchau.